As bem-aventuranças, irmãos, elas são a legislação do céu, é o código de conduta do cidadão do céu. O evangelista Mateus tem como principal objetivo no seu livro trazer evidência de que Jesus é o Rei dos Reis, o Messias prometido. E ele prova isso no seu livro, começando com a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus é um verdadeiro descendente de Davi, descendente de Abraão. Aquele Jesus ali, filho do carpinteiro, filho de Maria, era o Messias prometido. E quando nós chegamos no capítulo 5, aí Jesus ele vai trazer a conduta do verdadeiro cristão. Ele é o Rei dos Reis, um reino em que não é deste mundo, um reino celestial, implantado no coração de cada crente, glória a Deus, e que no futuro será vivenciado literalmente. E no capítulo 5, Jesus ele vai ensinar como deve viver os súditos deste reino, quem realmente é cidadão do céu, qual é a conduta do cidadão do céu. E as bem-aventuranças, irmãos, ela é o atestado disso. Como é que eu sei, irmãos, que eu sou um verdadeiro cidadão do céu? Não é porque eu canto muito, ou porque eu prego muito, ou porque eu tenho muitos anos de crente. Nada disso, meu irmão, me assegura a salvação. Não é porque eu sou cheio de dom, não, irmãos, nada disso assegura a salvação. A prova de que somos de fato cidadãos do céu é quando nós lemos as bem-aventuranças, que são 8 bem-aventuranças, e a gente constata que essas bem-aventuranças fazem parte da nossa vida. Glória a Deus. A gente deu uma palavra de caráter geral, englobando aqui tudo, e acho que a gente falou sobre as duas primeiras, né? Bem-aventurados os pobres de espírito e bem-aventurados os que choram. O versículo 5, irmãos, fala da terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Os irmãos, deixem sua Bíblia aberta, vamos ler bastante Bíblia. Glória a Deus. Irmãos, vira e mexe, a gente acaba se deparando com certas situações que colocam a nossa fé à prova. As situações do dia a dia, elas colocam a nossa fé à prova. E infelizmente, muitas vezes a gente acaba se decepcionando com certas atitudes de pessoas que de repente, irmãos, têm tempo de fé, que deveria dar exemplos aos demais, né? E de repente a gente vê essa pessoa agindo de uma maneira que contradiz totalmente a fé, de repente até aquilo que ela mesma prega. E a mansidão, irmãos, a mansidão, ela é algo, assim como todas as outras bem-aventuranças, a mansidão ela é algo indispensável na vida do cristão. Jesus era manso, e nós somos seguidores dele. Glória a Deus. O cristão, para poder ser cristão, ele precisa aprender de Jesus. A gente vai ver já já essa referência. Então, irmão, não existe cristão se ele não é manso. Se ele ainda não aprendeu a ser manso, ele não é cristão ainda. Pode ser crente, porque existe crente de tudo que é jeito, mas cristão não. Vê, irmãos? Então eu queria, começar aqui dizendo aos irmãos o que não é ser manso, porque a mansidão ela se confunde com algumas coisas. E para começar, irmãos, ser manso não é ser covarde não, viu, irmãos? Mansidão não é covardia não. Pelo contrário, para você ser manso você tem que ser muito corajoso. Para você fazer o que Jesus fez, você precisa de coragem. Glória a Deus. Então mansidão não é covardia, irmão.
Segunda coisa, irmão, mansidão também não é omissão. Não é, sabe, você sabe o que é omissão? É a falta de atitude. A criatura precisa tomar uma atitude, ela simplesmente finge que não vê, faz que não está vendo, não faz nada. Isso também não é mansidão. Isso aí é covardia. Glória a Deus. Mansidão também não é o politicamente correto. Sabe, tem pessoas que falam meias palavras, porque se disser a verdade do jeito que ela é, vai acabar trazendo conflito. E não, vamos dizer assim, é para não, sabe? Também isto não é mansidão, irmão. A nossa preocupação não é em ser politicamente correto, não. Nossa preocupação é agradar a Deus. Viver segundo a sua palavra. E quando nós nos dispomos a viver segundo a palavra de Deus, pode se preparar para ser perseguido e por muita gente. Glória a Deus. Então, irmãos, o que é ser manso? O que é ser manso segundo a Bíblia? Vamos lá. Primeiro, ser manso, irmãos, é não aceitar a provocação. É isso, não aceite provocação. Não desça ao nível. Não aceite provocação, irmão. Você está em outro patamar. Você agora não pertence mais ao mundo. Você pertence aos céus. Você não vive mais segundo o padrão do mundo. Agora você vive segundo o padrão de Deus. Então ser manso, irmão, é não aceitar provocação. Deixa provocar você, deixa para lá, irmão. Glória a Deus. Há um erro em muitas pessoas que é aquela excessiva preocupação de se justificar a si mesmo. E sempre que eu vejo, irmãos, uma pessoa que se preocupa muito em se justificar, ele já é suspeito. Porque se há uma preocupação da criatura estar sempre se justificando, então já deixa uma suspeita aí. Por que a pessoa está sempre se justificando? Tem um ditado popular que diz que quem não teme, quem não deve, não teme. Quando nós lemos, irmãos, Romanos 8:33, a Bíblia diz assim, ó. Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Então, ponto final. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que pode acusar se é escolhido de Deus? Por que não devo me preocupar, irmãos? Porque é Deus quem nos justifica. Então, se é Deus quem me justifica, então eu não preciso, irmãos, me dar o trabalho de me justificar. E graças a Deus, irmãos, que quem me justifica é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí, irmãos, nós temos na Bíblia vários exemplos de mansidão. De pessoas que não desceram ao nível. De pessoas, irmãos, que não aceitaram a provocação. De pessoas que preferiram entregar na mão de Deus e deixar Deus resolver. Isso é ser manso, irmão. O primeiro exemplo que eu quero trazer, irmãos, é o exemplo de Moisés. Está lá em Números capítulo 12, se você quiser acompanhar. Números capítulo 12. Eu vou ler bem rapidinho aqui, ó. Números capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Versículo 2. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés, olha isso aqui, versículo 3, ó. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Oh, glória a Deus. A partir do versículo 4 a gente vai ver essa mansidão sendo demonstrada. Porque não basta a gente dizer que a gente é manso, irmão. Aí na hora do conflito você está lá, você briga, você apanha, você esculhamba. Cadê a mansidão?
Note aqui que Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Olha como foi que Moisés agiu. Versículo 4. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vocês três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Versículo 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, isso aqui é Deus falando com Moisés, com Arão e Miriam, ó. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Olha o versículo 7 aqui, irmãos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque pois não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Se ficar curioso para ver o resto, você lê em casa o restante. O que aconteceu aqui, irmão? Miriam e Arão começaram a dar ouvido à historinha do povo e começaram a questionar a autoridade de Moisés, a ponto de se levantar contra ele. Infelizmente isso é comum no dia de hoje, né? Crente se levantar contra crente. E aí, irmão, o pior não é um se levantar contra o outro, o pior é o outro revidar à mesma altura. Aí você entra na internet, aí tem uns aí escolhendo os outros escolhendo de volta, né? Como foi que Moisés agiu, irmão? Moisés não fez nada, simplesmente deixou nas mãos de Deus. Porque o segredo é esse, irmão. Quando você age de você mesmo, aí está por sua conta. Agora, quando você fica quieto e entrega na mão do Senhor, aí Ele resolve do jeito dele. Deus, irmão, chama os três: Arão, Miriam e Moisés. Vamos lá na tenda que eu quero falar com vocês. Oh, glória. E aí, irmãos, a nuvem desce, aquela nuvem simbolizar a presença do Senhor. E aí Deus vai dizer: olha, se existir profeta aqui em Israel, eu vou me revelar a ele através de sonho, através de visão. Mas com Moisés não. Com o meu servo Moisés, eu falo, glória a Deus, é frente a frente, glória a Deus, porque ele é fiel. Vocês deveriam pensar duas vezes antes de se levantar contra o meu servo. Então, em vez de você se preocupar, irmão, em estar se justificando, em vez de você se preocupar em estar revidando, se preocupe somente em ser fiel a Deus. E aí Deus, irmãos, Ele responde por você. Oh, glória a Deus. Temos vários exemplos na Bíblia, irmãos. Exemplo de Abraão, exemplo de Davi. Para ganhar tempo, vamos para o Novo Testamento. A gente tem lá em Mateus capítulo 26, do 7 ao 13, a mulher do vaso de alabastro. Os irmãos conhecem a história, né? Essa história está registrada em Mateus capítulo 26, do 7 ao 13, está lá em Marcos 14, do 3 ao 9, e está também em João capítulo 12, do 1 ao 11. Se a gente for ler isso aqui tudo, a gente passa a noite todinha aqui. A gente tem também o exemplo da mulher pecadora. São duas mulheres, viu? A do vaso de alabastro é uma, e a mulher pecadora é outra, que está aqui em Lucas capítulo 7, do 36 ao 50.
Quem me conhece pregando, irmão, já leva uma caneta e um caderno para anotar as coisas. Glória a Deus. Não vou ler, irmãos, por causa do tempo, mas a história é mais ou menos assim. Você já conhece, Lucas 7, do 36 ao 50. Jesus foi convidado por um certo fariseu chamado Simão a estar na casa dele. E quando Jesus estava sentado à mesa ali com os convidados, aproximou-se uma mulher, vindo por detrás de Jesus, glória a Deus, derramou, irmãos, um unguento precioso ali nos pés de Jesus, e começou, irmão, a chorar nos pés de Jesus e a enxugar os pés de Jesus com o próprio cabelo. Alguns dizem que aquela mulher procurou estar debaixo da mesa, mas se a gente conhecer um pouquinho da cultura, era impossível a mulher estar debaixo da mesa, porque naquela época as mesas não eram como as mesas de hoje. Para começar, irmãos, as mesas daquela época, as mesas eram baixas, não havia cadeiras. Os judeus sentavam-se no chão mesmo, na verdade, ficavam quase deitados, escorados com o braço, com os pés para trás, e a mesa era em formato de U. Então Jesus estava mais ou menos nessa posição, e a mulher chega por detrás de Jesus e unge os pés de Jesus. Então, se você for pregar e dizer que a mulher está embaixo da mesa, está errado. E o que é que acontece ali, irmãos? Muitos olharam e viram a situação e aí começaram a julgar tanto a mulher quanto o próprio Jesus. Começaram a dizer assim: rapaz, se esse daí fosse profeta mesmo, ele sabia que essa mulher aí não vale nada. Se esse aí fosse profeta mesmo, como dizem que ele sabia que essa mulher é uma pecadora, não merece estar aí não. Oh, glória. Irmão, eu gosto de ler o texto. Aleluia. Vamos ler bem ligeirinho, vamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Está lá em Lucas capítulo 7, do 36 ao 50. Olha só. Lucas 7, a partir do 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Verso 39. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, ele falava só com ele mesmo. Acontece que Jesus conhece tudo. Glória a Deus. Aleluia. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, olha só, quando você fica quieto, quando você fica calado, quando você entrega na mão de Deus, Deus, Ele toma as dores por você. Olha aqui o versículo 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Olha aqui, irmão, Jesus, ele toma partido aqui. Preste bem atenção, ó. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e vos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou,
não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Glória a Deus. Aleluia. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Você sabe por que a gente vê crente com tanto problema, com tanta inimizade? Porque ainda não aprenderam a ser manso. Em vez de entregar na mão de Deus, estão reagindo, estão descendo ao mesmo nível. Glória a Deus. Ah, o fulano não é crente, é um desmantelado que está falando de mim. Aí tu vai lá, briga com ele, tu é pior do que ele. Meu Deus. Você quer mostrar mansidão brigando? Glória a Deus. Então, irmãos, o que é ser manso? Ser manso é não aceitar a provocação. Deus. Segundo, irmão, ser manso, glória a Deus, é aceitar a palavra de Deus do jeito que ela é receber a palavra de Deus do jeito que ela é. É não ficar, irmão, tentando, sabe, arrumar remendo. Não, irmão, não é porque é assim. Não, aceite a palavra de Deus do jeito que ela é. E para fazer isso, você precisa fazer isso com mansidão. Olha o que é que Tiago nos escreve, irmãos. Tiago, glória a Deus, capítulo de número 1, versículo 21, ó. Tiago 1 e 21. Pelo que rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Aleluia. Você sabe por que muita gente tem dificuldade de receber a palavra, irmão? Porque o coração ainda está cheio de coisa que não presta. O coração ainda está cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de rancor. Então não há espaço para a palavra no seu coração. Olha o que a palavra de Deus nos diz, ó. Pelo que rejeitando, jogue fora. Rejeitando toda a imundícia de superfluidade, de malícia. Tudo que desagrada a Deus, irmão, jogue fora. Aí você vai abrir espaço no seu coração para receber com mansidão a palavra em voz enxertada. Você sabe o que é um enxerto, né? Você pega o galho de uma planta e enxerta no outro. Depois que ele pega, meu irmão, está pegado, vai frutificar. Glória a Deus. Então permita que a palavra de Deus seja enxertada no seu coração. Quando ela for enxertada no seu coração, aí, meu irmão, todo mundo vai ver os frutos do Espírito Santo na sua vida. E um dos frutos do Espírito é mansidão. Glória a Deus. Ser manso, meu irmão, glória a Deus, é sujeitar-se a Deus. Acaba diz que é manso, mas a vontade de Deus anda longe da vida dele. Ser manso, irmão, é se sujeitar a Deus. É fazer a vontade de Deus e não a nossa. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Oh, glória a Deus. Tá cheio de gente aí, irmão, achando que o diabo tem medo de grito. Querem botar ele para correr no grito. É os gritos maior do mundo, o labacé maior do mundo, o alvoroço, e bate o pé. Como se já fosse uma raposa, tem medo de grito, né? Que o Israel diz, né? O Maior diz que é raposa, quem tem medo de grito é raposo. Como é, irmãos, que o diabo corre no crente? Como é que ele foge do crente? Quando o crente se sujeita à vontade de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Debaixo da proteção de Deus, aí você tem condição de resistir ao inimigo. E o diabo, irmão, ele é inteligente, ele não vai perder tempo. Se ele está vendo, irmão, que você, glória a Deus, que ele não vai tirar limpo com você, ele vai procurar outro. O diabo, ele não gosta de perder tempo, não, irmão, porque
sabe que falta pouco tempo para ele. Então, ser manso, meu irmão, é sujeitar-se à vontade de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, se pergunte antes, pelo amor de Deus, é a vontade de Deus ou é a sua? Porque está cheio de gente aí fazendo a própria vontade e ainda diz que é a vontade de Deus. Só, irmãos, que o caba faz, lá na frente não dá certo. Faz, lá na frente dá problema, dá escândalo, dá briga, dá confusão. E a Bíblia diz, irmãos, que a vontade de Deus ela possui 3 características. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Enquanto a gente não se acostuma a ler Bíblia, irmão, enquanto a gente não aprende a amar a palavra de Deus, você pega na Bíblia, na hora que você pega na Bíblia, já vem aquela ânsia de você ler e ver para fechar logo. Tem uns que dá logo um som bravo. Ele tá aceso. Se for para assistir um filme, ele assiste 3 horas de filme. Mas na hora que ele pega na Bíblia, pensa no... Meu Deus! Aleluia! É pior do que o suco de maracujá forte, né? 5 minutos já é o suficiente, já está dormindo. E outro dia eu ouvi um pastor dizendo uma coisa interessante, irmão. A Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser estudado. Porque se você apenas lê a Bíblia na carreira, apressado, isso vai trazer muito mais dúvida do que resposta para você. E quando você lê na carreira, você tira só as partes interessantes para você. O resto você descarta. E é tão perigoso, irmão, descartar a palavra de Deus. Quando a gente lê lá em Apocalipse, a Bíblia diz que aquele que tirar alguma coisa das palavras desta profecia será tirada a parte que cabe dentro do céu. E se alguém acrescentar, será acrescentado sobre a vida dele os castigos contidos na profecia. Então você tem que estudar a palavra, irmão, para aceitar ela e viver ela do jeito que ela é. Quando se lê, irmão, esta passagem, Mateus capítulo 11, a partir do 28, a gente vê muita gente focando na questão que Deus está convidando todo mundo para tirar o fardo dele e para abençoar a vida dele. Pode rir do jeito que está, que Deus vai lhe aliviar, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai fazer você prosperar, Deus vai lhe curar. Aí essa mensagem atrai muita gente, irmão. O problema não é atrair, o problema é você vir e perseverar até o fim. Quando a gente lê o restante da passagem, a gente vê Jesus convidando todo mundo, mas aí no final ele diz assim: agora aprendam de mim. E sabe o que é que Jesus está ensinando, irmão? Ele não está ensinando a fazer milagre. Ele não está ensinando a curar ninguém. Ele não está ensinando ninguém a ser rico. Ele está ensinando, irmão, 2 coisas indispensáveis na vida do cristão: mansidão e humildade. Enquanto você não aprender a ser manso e humilde, pode esquecer, você não é cristão ainda. Está cheio de gente por aí nas igrejas, irmão, mas com o nariz empinado, sabe, se achando. Tem muita gente aí, irmão, se for convidado para pregar na congregação assim, não vem não, porque ele é importante demais. Não vem não. Pergunta logo quantos crentes tem. Meu Deus. Está cheio de gente por aí, irmão, que acha que canta demais, que prega mais. Existe até uma disputa, quem prega mais, quem prega menos, quem canta mais, quem canta menos. Jesus, irmãos, convida a todos, é verdade. Aleluia. Mas 2 coisas a gente precisa aprender aqui, irmãos. Primeiro, Jesus não está interessado somente em mudar sua condição financeira ou seu estado físico. De nada adianta você ganhar muito dinheiro aqui na terra e se perder, irmão. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma. De que adianta você ser curado do câncer, de uma enfermidade